Pessoal, então, entenda que esse tipo de aula é para você ver alguém trabalhando que tenha mais experiência e tal, e pegar as ideias, os feedbacks e saber como é que se lida no dia a dia, entendeu? Então tem que ser meio adaptativo à situação, né? Você pegar como exemplo e poder aplicar aí nas suas necessidades. Vamos falar aqui para ela se esse a gente aqui está ajustando para ele abrir no 10.1, por exemplo. Às vezes você vai abrir aí já vai funcionar direto, mas aqui fica o exemplo de como é que a gente faz essas adaptações. Ó, veja se esse componente barra biblioteca não existe no Delphi 10 e me ajude a ajustar Aguarde meu ok para codar. Codar é codificar, é alterar, é já fazer as mudanças, né? Desenvolver. E me pergunte se tiver dúvidas, né? Me pergunte se tiver dúvidas. Veja se precisa ser substituído ou podemos remover. Você está certo no Delphi 10, Berlim não existe a Unity tal, então vcard tal, ele tá me propondo aqui vcard panel ou tcard não são reconhecidos. No seu projeto, este componente não é só visual. Ele controla a troca de tela entre lista e cadastro. Aqui agora complicou um pouco. Se remover, ele será substituído, a navegação quebra. Então, a decisão correta é substituir, não apenas remover. Opção do Delphi 10. T-Panel Control, TW Sheets, 2 T-Panel, alternativa. Ela falou que dá para usar ou o TP Control ou se não dois panos e ficar alternando entre eles, né? E aí ele está sugerindo que a opção um seria mais adequado. Também notei que no detalhe do FM que vai dar erro depois, tal. Então a gente vai confirmar e ele vai fazer a troca então de componente para T-Panel. Vamos lá. Ó, observa que ele já vai pegar. Aqui ele estava falando ainda se eu queria o Ctrl ou o Panel, ó. Como eu só dei um OK, ele já assumiu o recomendado, sabe? Ela até nesse ponto ela bicha é bem inteligente, sabe? Mas se você ficar meio em dúvida, né? É que eu já estou meio acostumado com isso, mas se você ficar em dúvida, você fala com todas as palavras aqui. Sim, eu confirmo, vamos utilizar TP de control. Feito, pessoal. Então, ela fez lá a troca dos componentes. Isso daqui é violento, tá? Trocou bastante coisa. Agora tem que ter paciência. Vamos ver se já vai ser logo de primeira ou se a gente vai ter que fazer outros ajustes. Vamos lá, ó, isso daqui é importantíssimo, ó, reload, é recarregar. Se você der um não aqui, você pode cair num paradoxo de problema gigantesco e achar que é da IA e tal, mas é você que está fazendo coisa errada. Então é importante dar o yes, que ele atualiza os arquivos aqui com todas as alterações. Por isso que eu falo que de vez em quando não aparece aquela mensagem, pode ser porque esse arquivo aberto não foi alterado. Mas quando eu tenho um mínimo de dúvida, eu venho aqui, ó, é rapidão, ó, fecho e abro, é melhor do que sofrer, ó. E aí aqui, inclusive, ó, ele já me deu alguma pista, ó, a gente está com algum outro problema, não vamos ignorar isso daqui. Aliás, não vamos ignorar, mas antes vamos pedir para a IA aqui, ó, dar uma revisada. Vou falar aqui, ó. Ó, então aqui, eu falei, ó, eu fechei e abri. O importante é você conversar como se fosse um dev, entendeu? Uma pessoa. Ó, eu fechei e abri o projeto e ocorreu esse erro. O que precisamos ajustar? Nesse caso aqui, eu até deixei ela mexer já direto, porque eu nem falei para ela para guardar
aguardar meu ok antes de codar. Eu uso muito isso. Aqui eu acabei não pedindo de propósito. Ajustes necessários. Remover tab order dos tab sheets. O erro é esse trecho do DFM. Ela está querendo mexer no DFM, que é a parte visual. Não tem tab order, tal. Então, aí aqui ele já está falando, ó, se você confirmar, eu aplico as alterações. Vamos falar que sim, ó. Ok para ela é confirmar. E aí aqui eu já vou cancelar e já vou fechar aqui. O que acontece é que ela escreveu no DFM um comando que não existe. Então, quando a gente tentou abrir, o Delphi foi lá e já, na hora de carregar o DFM, já viu que tinha uma propriedade que não existe. Agora vamos ver se vai funcionar, ó. Não, agora funcionou, certo? Vamos compilar aqui. Então, pessoal, esse é o dia a dia de se trabalhar com a IA. E vamos lá, que tem mais alguns detalhes. Aqui a gente já avançou para outra coisa. Ó, já está falando do FireDAC aqui, dos parâmetros. Não, a Unity está aqui, ó. FireDAC não pode ser expedido porque a Unity FireDAC não está especificada no uses list, ó. Por isso que o inglês é importante, tá, pessoal? Então vamos, aí dá para você ajustar aqui manualmente. Na verdade seria bom até colocar no uses aqui do implementation aqui, ó. Ó, então é isso mesmo. Ó. Aí agora ele abriu nesse outro Unity aqui, ó. Depois do implementation, a gente pode colocar ele aqui também. O que ele está falando aqui, ó, tá, pessoal? Ó, que esse comando aqui, que é o que está sendo usado ali embaixo, ele precisa da Unity, né, essa Unity aqui, senão porque não foi especificado no uses. Enfim, e aqui daria para você também usar IA, que ela iria identificar esse problema aí para você. Mas só para a gente variar um pouco aqui. Agora ele deu algum outro problema com o nosso DFM de pedidos, com o Resource. Vamos pedir para a IA ajustar isso daqui, ó. Uma outra forma de pedir é assim, ó. Ela já sabe que dá um erro ali, tá? Você viu que eu nem marquei nada, ela já sabe. Aí eu falo, parece que faltou algum detalhe para ajustar. A IA, ela bate o olho aqui, ela já sabe que tem um erro aqui, ó. Sabe? Isso é impressionante. Ó, esse daqui é coisa das entranhas do Delphi. Isso daqui é quando ele linka o DFM com ponto .pas. Então ficou mal estruturado o DFM. Ela mexeu no DFM para trocar o componente e ficou pela metade. Ó, ela tá falando para me confirmar, ela tá com... Só que aqui a gente pode estar correndo algum... Vamos descobrir já já, mas porque aqui ela está suspeitando, ó. Achamos a causa exata. Então vamos ver se ela achou mesmo ou não. Finalizou aqui. Ó, tá vendo aqui? É porque ela mexeu num arquivo que não é esse arquivo que está aberto, então ela nem pediu para recarregar. Nesses casos, eu gosto de fazer, porque isso daqui já ficou tão automático, ó, instantâneo, que para mim, vamos ver se a gente avança ou se... Ó, aqui ela já duplicou, aqui já foi para outro erro. Vamos verificar aqui. Isso daqui tudo, pessoal, é porque eu abri numa versão diferente, tá? Uma versão antiga, foi feita uma versão mais nova. Isso aqui também é outra expressão que eu gosto de usar, que é para falar para ela se é um outro erro ou se a gente está andando em círculos. Às vezes a gente está arrumando e a gente está meio que correndo atrás do próprio rabo. Ó, não estamos em círculos, agora é outro erro.
Então, pessoal, a gente está fazendo um ajuste porque a gente abriu numa versão anterior. Então, quando é versão para frente, costuma dar muito menos problema. Normalmente nem dá problema, a não ser se descontinuou algum componente. Mas quando é para trás, aí a gente dá uma sofridinha aí. Ó, vamos confirmar aqui. Ela achou alguns detalhes aqui de duplicação de resource no SQLite. Vamos dar um clean e um build. Um Shift F, um build direto também funcionaria, tá? Ó, maravilha. Ah, ele voltou para aqueles erros, porque eu vou fazer. Quando a gente altera manual, às vezes a IA acaba removendo. Então, por isso que às vezes é bom a gente mandar para ela. Ó, eu já falei que faltou uses e veja nas outras units. Vamos ver se ele já pega aquela outra unit lá que também está com problema. Certo? Vamos verificar aqui. Show de bola. Vamos de clean e de build. Então vamos lá. Faltou algum ajuste. Certo. Shift F9, ele já vai direto para o building. Ó, ele buildou aqui. Eu costumo deixar isso daqui, mas como eu utilizo isso daqui no meu dia a dia, eu deixo para poder visualizar. Eu gosto de deixar sempre sem hint e sem warning. Deu certo aqui. Vamos rodar. Show de bola, pessoal. Então, nós conseguimos clonar do Git, né? Nós abrimos e rodamos no Delphi e fizemos aqui uma conversão, né, do Delphi mais novo, talvez 11, 12 ou 13, né, para o 10. Então fica aí, você viu, isso daqui era para demorar horas e horas e horas, às vezes até dias, sei lá, dependendo da situação.